somos nós convidados, por meio desta epístola, a atravessar rios. Muitos rios nós teremos que atravessar. Porque atravessar um rio implica você deixar um estágio e atravessar e passar, progredir e avançar para um outro e um próximo estágio. Como a vida humana, a vida cristã, sobretudo, possui vários estágios, os verdadeiros hebreus, espiritualmente falando, são aqueles que vão atendendo ao chamamento divino, na medida em que Deus vai se revelando, e ele vai então progredindo, avançando em direção àquilo que é perfeito. Se eu perguntasse para os irmãos, quantos aqui desejariam ou desejam avançar, eu acredito que todos aqui levantariam a mão. Talvez mesmo um ateu no nosso meio, que não cresce na Escritura, enquanto Escritura inspirada pelo Espírito Santo, só por ouvir o termo avançar, ou quem deseja avançar, levantaria a mão, porque a ideia de avançar é uma ideia boa, progresso, avanço, crescimento, não é? Entretanto, nós temos que nos lembrar de algo, que toda travessia, ela implica abandono. Não tem como você avançar sem abandonar o estágio anterior. Levando em conta que cada estágio se torna um pressuposto para o próximo estágio. Então nós temos talvez uma tendência de nos agarrarmos muito àquilo que já recebemos. Por exemplo, uma pessoa, um cristão que tem aí 40 anos de crente, 30 anos de evangélico, ele tem a fraqueza e a tendência de considerar que ele chegou no ápice do entendimento e do conhecimento, porque ele conheceu algumas estruturas ou doutrinas bíblicas, porque conhece algumas histórias bíblicas, porque já ouviu tantos pastores famosos pregar, porque já fez um seminário, fez um curso de teologia, ou fez aquilo outro, então ele pensa que ele já abarca todo o entendimento da Escritura. Isso é falso, mesmo que os cursos tenham sido muito bons, e mesmo que seja a universidade que ele fez, ou não importa, tudo que, por mais bom que tenha sido, o fato é que o próprio ser humano, enquanto um ser racional, um ser intelectual, o homem está em constante crescimento. É impossível você olhar para o seu passado e você não vir ali vários eus de você mesmo. Por exemplo, alguém que tenha 40 anos de idade, ele teve várias fases, em que em cada uma dessas fases, ele foi alguém que pensou, que viu, que concebeu de uma maneira. Mas logo ele deixou aquilo para trás, aquele olhar, aquele entender, aquele sentir, e progrediu, avançando para um estágio superior. Talvez um texto da Escritura que explique bem essa questão, seja 1 Coríntios capítulo 13, quando o apóstolo Paulo, ele diz assim: quando eu era menino, eu pensava como menino, e eu buscava as coisas de menino, mas depois que eu fiquei adulto, homem grande, eu desisti das coisas próprias de menino. Então, é certo que a infância é uma coisa boa. Ninguém pode dizer que a infância seja uma coisa ruim. A infância, enquanto um estágio natural e evolutivo do ser humano, é algo muito bom e muito saudável. Agora, você imagine só que uma criança que chega aos 4 anos de idade, naquela infância toda, naquela ilusão toda, naquela ignorância toda, se passar dos 4 anos, chegar até os 10 anos, com a mesma idade mental de 4 anos, ele terá um problema de saúde, sim ou não? E se ele chegar aos 15 anos com a idade mental de 4 anos? Aí o caso é mais grave ainda. Se chegar com 30 anos com a idade mental de 4, ou 40 anos, então, aquela infância, porque ela não foi superada por um crescimento, por uma evolução natural do intelecto, das emoções, das percepções, então se tornou o quê? Uma doença. Então na vida espiritual acontece a mesma coisa. Nós temos na vida espiritual a experiência de novo nascimento, um começo de experiência cristã, e então nós temos toda uma infância espiritual, só que essa infância ela tende a acabar, ela tende a ser superada quando então vem o crescimento, quando vem a maturidade. Então, quando o escritor aos Hebreus, e eu direi aos irmãos que eu considero particularmente, sem nenhum tipo de conflito com ninguém,
que o escritor dessa epístola tenha sido Paulo. Por isso eu vou dizer frequentemente que Paulo disse, que Paulo afirmou, que Paulo, né? Mas não se preocupe, se você não concorda que seja Paulo, isso também não tem nenhuma importância.